Olá, aqui é a Jéssica Santolive e eu gravei esse vídeo para responder uma das perguntas que eu mais recebo dos professores, que é por onde começar quando eu quero empreender? E eu percebo que muitos professores já têm em mente isso de empreender, de trabalhar por conta, às vezes há anos, mas algo barra eles. Pode ser a insegurança, pode ser dúvidas ou simplesmente não ter noção de por onde começar. Então, por isso que eu vou falar sobre isso com vocês hoje. Quando um professor ele decide que ele quer empreender, ele tem que parar e definir como que ele quer começar. Ele pretende ter uma escola de línguas ou ele quer trabalhar por conta com aulas particulares, sejam elas presenciais ou online. Se ele pretende trabalhar apenas com aulas particulares, ele já pode sim começar a ter alguns alunos particulares, mesmo que ele esteja em alguma escola. É só saber como organizar isso e aí também ele vai ganhando uma segurança maior, porque muitos professores me perguntam: mas eu tenho 10 turmas na escola, e se eu largar todas essas turmas e depois não der certo as aulas particulares? Então, para você não ter esse medo tão grande de partir para algo diferente, é interessante você começar, enquanto você ainda está na escola, a ter alunos particulares, para você ver até mesmo se você vai se adaptar a esse formato, porque tem professores que querem se desvincular da escola e trabalharem por conta própria, mas nunca deram uma aula particular. Então é interessante sim você se conhecer e ver se esse ponto é importante e realmente dá certo para você. Agora, se você pretende abrir a sua escola de línguas, claro que você vai precisar de um tempo maior para planejamento e principalmente para conseguir o valor financeiro necessário para você abrir uma escola, já que aí você vai envolver um lugar para alugar ou para comprar, móveis, lousa, apagador, entre outras coisas que entram aí no quesito quando nós vamos abrir uma escola de línguas. Mas as duas formas podem dar muito certo, sim. Também é importante, quando a gente decide empreender, que nós tenhamos na nossa mente como que nós vamos fazer. Nós vamos negociar diretamente com os alunos sobre o curso deles ou vamos tentar uma parceria com empresas. Então essa é uma das opções que cada dia mais crescem aí. Muitos professores trabalham em company. Não necessariamente eles dão aulas dentro da empresa, mas eles vão até uma empresa onde eles sabem que é necessário que um departamento ou todos os funcionários tenham contato com a língua inglesa, como por exemplo o aeroporto, e ele vai lá, faz uma parceria com algumas empresas, na qual a empresa ela se responsabiliza pelo pagamento do curso do funcionário, ou seja, descontando do salário do funcionário, ou seja, ela mesma investindo nesse funcionário. Para o professor isso é bem interessante porque ele tem uma garantia maior ali e ele não precisa se preocupar tanto em cobrar. Se ele tiver que fazer um trabalho de cobrança, vai ser diretamente com a empresa e não com o aluno, o que às vezes facilita para ele. Mas você também tem que saber como montar um bom portfólio para levar nessas empresas e conseguir uma parceria como essa. Mas hoje em dia está mais fácil porque as empresas elas estão preferindo professores particulares do que escolas para esse tipo de trabalho. Depois de pensar sobre tudo isso, é muito importante você pensar sobre como você vai fazer referente ao material didático. Se você pretende criar o seu próprio material ali para cada nível e estilo de aula que você vai dar, se você pretende adotar materiais de algumas editoras, ou se você vai criando a aula ali por aula mesmo. Então, hoje eu vou preparar essa aula para dar amanhã para o aluno X, vou imprimir e aplicar para ele, né? Todas as formas têm os lados positivos e os negativos. Se você for criar o seu próprio material mesmo, você vai precisar ir atrás de registro para você não ter depois problemas de plagiarem o seu material. E isso também envolve aí um custo que você vai ter que investir. Mas se você já tem o seu material pronto ou quase todo pronto e você quer fazer isso, eu acho muito legal. Além disso, você também pode adotar o material de uma editora.
O que complica um pouco às vezes é que nem todas as editoras fornecem o material do professor, mas tem um material que você realmente se identificou, você gosta e você fala, eu vou trabalhar com a maioria das turmas este material, talvez valha a pena para você investir no material do Teacher e ter todo o suporte ali que a editora vai te fornecer. Agora, o mais difícil é quando você decide que você não vai nem criar o seu material próprio e nem adotar um material de uma editora. E que você vai, por exemplo, na segunda-feira montar todas as aulas que você vai dar na quarta, na quinta e na sexta. Por que isso é o mais difícil? Porque se acontecer qualquer imprevisto, você vai se atrapalhar e você não vai ter aquele material ali pronto. E se você não tiver uma organização, todo o material que você cria, ele vai sendo perdido. Mas se você ainda assim optar por trabalhar dessa forma, eu te aconselho a criar uma pasta organizada por nível e estilos de atividade. Assim, quando você quiser trabalhar algo parecido com outro aluno, aquilo ali já está pronto. Então, o que você vai fazendo não é um trabalho perdido, porque ele vai ficando num banco de dados ali, de atividades, para você depois reaproveitar com outros alunos, tá bom? Além de você definir como você vai começar e qual material você quer utilizar, é muito importante que você pense bem quando você for definir um preço. Isso é uma dúvida que os professores têm muito. Alguns se baseiam pelo valor das escolas e ficam com medo de cobrar o mesmo valor ou mais. Só que é normal, uma aula particular ela vai ser sim mais cara do que numa escola. Mesmo que, por exemplo, mas está sendo mais caro do que na escola, e na escola eles têm 2 horas de aula. Só que são 2 horas de aulas para uma turma inteira. Quando nós falamos de um aluno só, é diferente. Essas 2 horas renderiam muito mais numa aula particular. Então, você tem que saber manter um equilíbrio quando trata-se de valor. Você não pode querer cobrar menos do que as escolas, achando que dessa forma você vai conseguir mais alunos, porque você vai se frustrar, porque não vai ser tão interessante para você ter mais alunos pagando bem menos. Sem contar que você vai estar desvalorizando o seu trabalho, porque todo mundo já sabe que aulas particulares, elas são um pouco mais caras sim. Mas você também tem que tomar cuidado para não jogar o seu preço lá em cima, porque por mais que o aluno goste da sua aula, vai ser um pouco abusivo, porque uma coisa é você falar, olha, o valor da minha 1 hora aula avulso é X, é 1 hora aula apenas, a pessoa marcou aquilo ali para tirar dúvidas com você e pronto. Tudo bem, mas a maioria dos alunos, eles buscam aulas fixas, nas quais ele vai se desenvolver até chegar no objetivo dele, que é a fluência. Então, por isso é importante, além do valor da hora avulsa, você ter um valor específico para quem vai fechar um pacote de fazer 1 hora semanal, 1h30 semanal ou 2 horas semanais e dar ali o valor que vai ser fechado mensalmente e dar a opção para esse aluno fechar um contrato semestral ou anual. Dessa forma, a segurança aumenta para você e para o seu aluno e fica de uma forma que você vai receber um valor justo e que é acessível para o seu aluno. Certo? Então toma cuidado, não pode colocar o valor da sua aula lá embaixo e desvalorizar o seu trabalho, mas também não pode jogar lá em cima e pensar, se ele quiser ele faz, se ele não quiser problema dele. Dessa forma, muitos professores são ótimos, têm uma especialização maravilhosa e realmente têm uma aula muito boa, mas assustam um aluno quando passam um valor para ele. Alguns alunos até iniciam o curso com ele, mas não têm condições de manter aquele valor mensalmente. Então, essa é uma coisa que você realmente tem que parar, pensar e analisar. E não tirar como média, de repente, alguma coisa que você vê na internet. Por quê? Isso muda muito do local que você trabalha. Então, eu não posso comparar valores, por exemplo, de uma cidade do interior com o centro de São Paulo, por exemplo. É diferente o valor mesmo. Então, tem que ter esse cuidado. E se as suas aulas particulares, elas forem online, ela não deve ser mais barata por causa disso, tá? Porque você está ali se dedicando da mesma forma. Algumas vezes, você vai ter mais trabalho para conseguir transformar essa aula em algo mais digital, que você consiga deixar tão dinâmica quanto uma aula presencial. E se você vai dar aula presencial particular, você também tem que levar em consideração se você vai precisar se deslocar para ir até o seu aluno, se você precisa alugar uma sala de aula para dar aula para eles, como que vai funcionar esse seu trabalho. Tudo isso você tem que levar em consideração na hora de precificar. Pensar bem antes, porque eu sei que precificar um serviço é muito mais difícil do que precificar um produto. Porque quando a gente vai colocar um preço num produto, a gente pega ali o valor que a gente pagou no produto, pensa quanto que a gente quer ganhar em cima dele e faz a conta. Agora o serviço é um pouco mais complicado. É interessante sim, você partir pensando de quanto você quer ganhar por mês.
Mas, se você estiver pensando, eu quero ganhar 3 mil por mês no mínimo, e por enquanto eu tenho 2 alunos, você tem que saber que esses 2 alunos particulares não vão te pagar esses 3 mil reais. Mas é um local para você partir, sim. Além de tudo isso, é extremamente importante que você tenha um contrato, e que seja um contrato claro e simples, que fique ok para ambas as partes, tanto para você quanto para o seu aluno, e que ali venha descrito tudo. Então, por exemplo, se você deu um desconto para o aluno caso ele pague até tal data de vencimento, ou você deu um desconto porque vai fazer ele e mais um amigo. Caso esse amigo pare esse curso, esse aluno vai perder esse desconto porque vai ser individual novamente a aula dele? Isso deve estar em contrato. Por quê? Se você deixar isso de boca a boca, não é legal, pode causar problemas e depois vai ficar chato tanto para você quanto para o aluno. Então, o contrato ele tem que ser claro e simples, porém ter todas as informações realmente necessárias. Também é legal você colocar lá quantas horas que esse aluno está contratando. Se é o semestre, quanto que dá isso em horas? Se é o ano, quanto que dá em horas? E deixar lá tudo descrito, como funciona a reposição de aula, tudo bem detalhado. Outra coisa que é muito importante se você está pensando em empreender é você saber que algumas vezes nós temos que ser flexíveis e outras vezes nós temos que cumprir o que está escrito ali quando o aluno ele começa a abusar. Por exemplo, se um aluno ele tem um motivo aí de saúde e de última hora ele não consegue fazer a aula e ele te avisa em cima da hora, você tem que analisar. Esse aluno sempre faz isso? Não, foi a primeira vez e ele realmente não está bem de saúde ou realmente aconteceu um imprevisto muito grande. Então, eu posso sim repor essa aula. Até porque esse tipo de imprevisto pode acontecer conosco também. Nós podemos estar a caminho da aula do aluno e acontecer um acidente, o carro quebrar, o ônibus quebrar, ou de repente a sua internet cair se você dá aula online. E se você é uma pessoa extremamente inflexível, vai ser muito mais difícil do seu aluno compreender quando você tiver um imprevisto. Agora, aqueles alunos que sempre estão desmarcando e desmarcam em cima da hora, aí sim é importante seguir geralmente a cláusula que todo professor particular coloca no contrato, que é de avisar com 24 horas de antecedência referente ao cancelamento da aula, para dessa forma poder repor essa aula sem problema algum, tá bom? Neste vídeo, eu tentei responder os pontos principais que faltam ali para você que está morrendo de medo de dar um passo à frente na sua carreira, já ter algumas respostas essenciais para você começar sim a empreender. Mais para frente, eu vou trazer outros vídeos com mais dicas de como empreender, inclusive sobre como captar alunos, tá bom?